Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, finalizando a nossa série de vídeos sobre as mudanças, da CBF no calendário do futebol brasileiro, falar sobre os estaduais. Já falei sobre as mudanças na Copa do Brasil, Série A, mudanças na Série C e Série D, mudanças também nas Copas regionais, como isso afeta elas, e agora a gente falar do que sobrou, do que vai ser dos estaduais a partir de agora. Antes de tudo, peço para você deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Estou gravando esse vídeo aqui uma semana antes do que você está vendo, por motivos médicos. Então, se teve alguma notícia e tal, se eu não comentar, é muito por causa disso. Mas, assim, a gente tem uma redução das datas dos estaduais para 11 estaduais começando no meio de janeiro, dia 11 mais ou menos, começo do ano, indo agora até março, ou seja, 2 meses de futebol, para os principais estaduais de 11 datas agora. Vamos ver qual vai ser os regulamentos. Que ou não, essa mudança nos estaduais vem muito para atacar o único estadual rentável, que é o paulista. Né? O presidente da Federação Paulista quis virar presidente da CBF, não conseguiu. E aí o pessoal das outras federações botou alguém para ferrar o Paulistão. Acontece. Falando um pouco de tudo, vamos por partes. Pensando no calendário dos times da Série A, era necessário sim uma redução dos estaduais. Para os times que estão no topo, para os times que disputam competições continentais principalmente, é sim necessário que se diminua a data dos estaduais para eles. Os estaduais não são mais tão importantes, a importância que tiveram no passado, esportivamente, financeiramente. Para essas equipes, os estaduais estão cada vez mais preenchendo um peso grande dentro do calendário. Até porque as outras competições, que hoje são mais importantes, não diminuem os jogos, pelo contrário, só aumentam, né? Então, agora tem Copa do Mundo Clubes, nos próximos anos tem parada todo ano, e obviamente alguém tinha que pagar esse pato, e é claro que seriam os estaduais. A pirâmide estão mais abaixo, para esses clubes do topo. Então eu acho positivo, querendo ou não, você diminuir um pouco de datas, era necessário. Uma hora isso ia acontecer. Eu acho que inclusive a tendência para essa mudança no calendário da CBF a gente vê principalmente os estaduais principais, estaduais que tem time de Série A, times de topo do país, cada vez menos datas nos seus estaduais. Acho que a tendência é essa, porque a CBF não mata os estaduais, mas na prática é quase isso, porque ao colocar o brasileiro junto com os estaduais, ela faz com que os clubes deem ainda menos importância para os estaduais, especialmente as primeiras fases. Ao garantir que os 20 clubes da Série A estão já automaticamente na Copa do Brasil, ela reduz bastante a importância que os estaduais iam tendo, especialmente nas primeiras fases, para os grandes terem que pelo menos classificar para a Copa do Brasil. Agora não tem mais isso. Ou seja, você já não tem a obrigação de jogar a primeira fase a sério para garantir pelo menos lugar na Copa do Brasil, e você já não vai ter a obrigação de levar tanto estadual a sério, porque você vai estar ao mesmo tempo jogando Brasileirão, que é a principal competição. Então isso reduz ainda mais a importância dos estaduais e assim, é o famoso, não acabou, mas já está se preparando para o fim, especialmente nesses principais. A gente já viu, quando perguntado sobre uma Série E, a CBF falar dos estaduais, como seria essa Série E, essa quinta divisão. Então eu acho que a CBF está cada vez mais pavimentando um caminho para nos próximos, a cada ciclo, ir diminuindo os estaduais, principalmente para os clubes de Série A e Série B, até o ponto que de fato não tenha mais. Eu acho que será a nossa geração, quem tem menos de 30 anos, que verá o fim dos estaduais definitivamente, pelo menos os principais para os times de topo. Do ponto de vista, eu sou uma pessoa que gosta de estaduais, moro no interior de São Paulo, adoro futebol no interior paulista, então eu tenho um carinho especial por estaduais. Sei que é necessário diminuição de jogos, então alguém tinha que pagar o pato e obviamente vão ser os estaduais. Tem uma questão política aí também, de reduzir diminuir a diferença que hoje existe entre o futebol paulista e os seus times em relação aos demais, porque o Paulistão é o único estadual rentável mesmo e há lucro. Isso, querendo ou não, ajuda a impulsionar as equipes paulistas nas competições nacionais. Então também tem o ponto de enfraquecer o futebol paulista para deixar mais equilibrado em relação a outros. E também uma questão política, já que o presidente da Federação Paulista tentou ser presidente da CBF. Então você também enfraquece um possível rival político futuro. Não podemos esquecer isso. Do ponto de vista das equipes menores, me preocupa
porque isso vai exigir mais das federações. Me preocupa você só ter 2 meses estaduais, 2 meses de calendário garantido, né? Isso é bem preocupante. Você tem cidades que correm risco de ver seus clubes jogando apenas 2 meses e depois só vendo no ano que vem, né? Isso é bem preocupante, porque isso reduz ainda mais o futebol e torna ele menos inclusivo dentro do país, torna ele ainda mais restrito a grandes capitais, aos principais centros, e eu acho isso bem negativo. Eu acho que, inclusive, eu acho que a longo prazo, quem pode se beneficiar disso é justamente os futebols amadores, ligas amadoras. A gente está vendo um crescimento disso no Brasil nos últimos anos e o futebol amador pode cada vez mais preencher esse espaço que os estaduais podem abrir em determinados centros. Mas eu me preocupo muito como vai ser isso. Como vai ser essa transição para os menores centros, os estados que têm, por exemplo, não tem time na Série A, na Série B, que tem no estadual sua principal e às vezes única competição, porque você está reduzindo a competição, você aumenta a Série B, aumenta a vaga do Copa do Brasil, é importante, mas naturalmente você também tira um pouco do peso do estadual como classificatória para isso, porque principalmente em estados que você tem menos clubes, né? Então vai ter campeonato aí que metade, mais da metade já vai estar classificado para a competição, né, nacional mesmo sem se esforçar. Isso tira um pouco o peso da competição, de como vai ser a montagem dos elencos estaduais, com eles rolando junto do Série A, começando próximo, terminando próximo na Série B, como vai ser essa montagem de elenco, capacidade de times que não estão nas primeiras divisões de trazer jogadores, de até revelar jogadores, dar palco para eles, eu falo especialmente de São Paulo também, mas vale para outros estados. Então eu fico um pouco receoso de como essas mudanças vão afetar a parte de baixo da pirâmide. E para o topo era necessário mudar e é bom para eles. É inegável isso, não tem como negar. Agora, para a parte de baixo, para o pessoal que está mais ali mesmo, eu fico meio preocupado de como vai ser esse impacto. Se a médio e longo prazo não podemos ver clubes acabando, clubes tradicionais chegando ao fim. Eu acho que, por um lado, a ampliação da Série D é positiva para isso, porque você, querendo ou não, vai absorver um pouco desse impacto, mas não é o suficiente, ainda mais num país com dimensões continentais como a nossa. Pensando no lado do futebol paulista, isso vale não só para o futebol paulista, mas para outras federações. Vamos ver como as federações vão fazer com as Copas estaduais. Aqui em São Paulo tem a Copa Paulista, que é a principal delas e que não inspirou outras. A Federação Paulista vai precisar ter um carinho muito maior pela sua Copa Paulista, porque a Copa Paulista ela vai ter um espaço no calendário do futebol daqui ainda maior e de maior importância, pois ela vai ser a principal competição. A competição em termos de tempo aqui vai mais durar, ser mais duradouro, já que o estadual agora vai ser praticamente 2 meses, principalmente Série A1 e Série A2. A Copa Paulista, para vários desses clubes, vai ser só a competição mais longa do ano. E a Federação Paulista vai ter que trabalhar nisso. Trabalhar para tornar a Copa Paulista mais atrativa, não só para os torcedores, mas também para patrocinadores, etc., para fazer valer a pena e para manter esses clubes vivos. O Paulista está na Série 3, cara. A gente tem um caminho longo, hein? Fico preocupado também até com esses estados principais, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outros, que tem mais de 2 divisões. Tem às vezes 3, 4, 5. De como vai ser o baque dessas mudanças dessas equipes que estão ainda mais embaixo da pirâmide. Que tem que remar e remar muito para começar a pensar em Série D, né? Então, isso me preocupa. Eu acho que possíveis cenários são de ver futebol profissional diminuindo, principalmente em alguns centros. A gente vê uma diminuição de divisões, alguns clubes deixando meio que para trás, o que vai ser cada vez menos rentável. A gente vai precisar ver mais trabalho mesmo das federações de investimento nas copas estaduais como maneira de manter o futebol vivo em diversos pontos. E a gente pode ver, inclusive, o futebol amador tendo cada vez mais espaço, até preenchendo esse espaço deixado pelo futebol profissional em alguns pontos e algumas cidades. Mas é isso, pessoal. Eu quero saber de você. Qual a sua opinião dessa diminuição dos estaduais? O que você pensa sobre o futuro, perspectivas, se você concorda ou discorda do que eu falei. Não esqueça também de dar like no vídeo, de me seguir para mais conteúdos, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força compartilhando também para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.